Dando continuidade, né, às nossas aulas de história, hoje nós vamos falar aí um pouquinho a respeito do encontro de dois mundos, né, as construções de narrativas a respeito aí do encontro entre os europeus e os povos que eles colonizaram, né, ao redor do mundo. Essa é a aula de história, né, do primeiro ano, o PET 2, segunda semana, segundo bimestre, né, aquela composição aí da carga horária complementar. Eu sou o professor Beto e esses slides que nós vamos passar aí, dar o crédito, né, que é o certo de se fazer, foram elaborados pela professora Andréa Lemos, né? Eu utilizei aí esses slides da professora. Então, vamos aí começar um pouquinho, né, entender um pouquinho a respeito desse encontro, né, dessas narrativas. Em 22 de abril de 1500, chegava ao Brasil 13 caravelas, né, portuguesas, lideradas aí por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte, né, e chamaram de Monte Pascoal, né? Eles acreditavam até mesmo que tinham encontrado que aquilo ali era uma ilha, né? Essas 13 caravelas, né? Uma esquadra enorme para a época, né? Aí já começa a desconfiança se realmente eles descobriram aí essas novas terras ou se já vieram aqui tomar posse das terras, né? Porque a intenção era tomar posse das terras e depois seguir em direção às Índias, né? Ou pelo que a história, né, também fala, a intenção era ir às Índias e por um erro de navegação eles acabaram aportando aqui no Brasil. Essa história já não é tão creditada assim, né? Porque seria muito difícil errar o caminho, né? O Pedro Álvares Cabral, né, era um navegante experiente, aí existiam outros navegadores experientes ali na sua esquadra. Então, um erro como esse era algo meio que a NASA sair, né, lançar um foguete para chegar na Lua e chegar em Platão, chegar em Marte, sei lá, né? Então, é algo que não se acredita muito. Então, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa no Brasil, né, pelo Frei Henrique. Isso demonstra aí a participação da Igreja Católica nesses descobrimentos, né, a influência, né, da Igreja Católica no período. Foram convocados 1.000 homens entre oficiais e marinheiros, e havia cerca de 200 índios que acompanhavam atentamente ao que acontecia, com muito respeito e adoração. Os índios seguiam os mesmos gestos dos portugueses. Se eles levantavam, eles também levantavam. Se eles ajoelhavam, eles também ajoelhavam, né? Mas não entendiam bem ali o que estava acontecendo, né? Só seguiam os mesmos movimentos dos portugueses. Nos dias seguintes, os portugueses, né, após a chegada aqui, tentaram mostrar para os índios os respeitos, né, o respeito que tinham com a cruz, se ajoelharam um por um e a beijaram. Alguns índios fizeram o mesmo gesto, o que fez com que fossem considerados inocentes e fáceis de evangelizar. Tá? A gente tem o costume de falar que quando os portugueses, os espanhóis, chegaram aqui na América, eles carregavam em uma das mãos a espada, né? E a outra mão eles utilizavam para carregar uma cruz. Então, o que quer dizer isso? Né? Que quando eles chegaram aqui, a intenção era dominar, né, a população que aqui existia através da evangelização e também através da força, né, da força da espada. Vaz de Caminha, né, que era o escrivão da frota, pede ainda para o rei que venha logo para batizá-los, a fim de conhecerem mais sobre a fé deles. A segunda missa foi celebrada no dia 1º de maio, na foz do rio Mutari, e assim deu-se o início ao que hoje é considerado
o maior país católico do mundo, né, o Brasil. Então a religiosidade, né, a religião católica principalmente, ela está presente aqui no Brasil desde o primeiro dia, né, em que os portugueses chegaram nas terras, né, através da primeira missa, através da segunda missa, através da tentativa, né, de evangelização da população nativa. Neste período, não houve a colonização do Brasil, pois os portugueses não se fixaram na terra, né? Após os primeiros contatos com os indígenas, muito bem relatados na Carta de Caminha, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, né, da Mata Atlântica. Então, nesses primeiros 30 anos, né, de descobrimento, de 1500 até 1532, não houve uma efetiva colonização dessas terras, né? Essas terras vão passar a ser colonizada oficialmente a partir de 1532, quando se cria aí as capitanias hereditárias, né? Esse período que a gente chama de pré-colonial, ele apenas se forma aí através da exploração do pau-brasil, né? Da mata, né? Da floresta atlântica, né? Da exploração ali do pau-brasil. O pau-brasil tinha um grande valor, né, lá no mercado europeu, pois sua seiva de cor avermelhada era muito utilizada para tingir tecidos. Para executar essa exploração, os portugueses utilizaram a troca, né, o que a gente chama de escambo, né? Ou seja, deram espelhos, apitos, roupas, pentes e outras bugigangas aos nativos em troca do trabalho. O nativo, então, cortava o pau-brasil, carregava o pau-brasil até as caravelas, né? Logo em seguida vão criar aí as feitorias, né? Os armazéns, onde os nativos vão armazenar as toras de pau-brasil para quando os navios portugueses viessem buscá-los, né? Então, nesses primeiros 32 anos aí, apenas essa forma de exploração, né? Sem uma efetiva colonização do Brasil. Então, lembrando bem, esse período aí de 1500 a 1532, nós chamamos de pré-colonização, tá? O período da pré-colonização do Brasil. O descobrimento do Brasil aí, continuando, né? A respeito do assunto, atualmente baixa a presença do pau-brasil na Mata Atlântica, né, de tanto que foi explorado, né? Então, hoje em dia, nós encontramos muito pouco pau-brasil na região aí da Mata Atlântica. Inclusive, existe uma lei federal que considera crime o corte de pau-brasil, né, o corte dessa árvore. Tem até o 3 de maio, né, que é o dia, né, que se deu ao pau-brasil. Tá? O Dia do Pau-Brasil foi criado em dezembro de 1978, com a Lei 6.607, que definiu a espécie como árvore nacional, e o 3 de maio como a sua data comemorativa. Então, a gente tem aí, né, uma lei que proíbe, né, uma lei que torna ilegal o corte de pau-brasil. Nos 30 anos, né, o Brasil foi esses primeiros 30 anos que nós falamos, né, o que a gente chama aí de pré-colonial, o Brasil, né, foi atacado por outros povos, né? Chegou-se a notícia na Europa, né, do encontro dessas novas terras, da riqueza que eram essas terras, né? Os espanhóis logo de cara já encontraram aí ouro, prata, né, na região que colonizou. No Brasil foi encontrado o pau-brasil, e a notícia chega, né, na Europa, e outros países, né, principalmente países que não eram católicos, né, porque entre os países católicos, né, os principais países, Espanha e Portugal, existia o Tratado de Tordesilhas, né, que dividia aí as terras que fossem descobertas entre esses dois países. Contudo,
país que não era católico, né, como por exemplo ingleses, franceses, holandeses, não tinham por que respeitar, né, um tratado firmado pelo Papa, né, um tratado feito mediante a presença do Papa. Então, o Brasil, nesse período, vai começar a ser atacado, né, por outros povos, que não portugueses. Né? Então, nesses 30 anos, o Brasil foi atacado pelos holandeses, ingleses, franceses, que tinham ficado de fora do Tratado de Tordesilhas, que era o acordo entre Portugal e Espanha, que dividia as terras, né, recém-descobertas entre os dois. Os piratas também saqueavam e contrabandeavam o pau-brasil, provocando pavor ao rei de Portugal. O medo da coroa portuguesa era perder o território brasileiro para um outro país. Para tentar evitar, né, esses ataques, Portugal organizou e enviou ao Brasil as chamadas expedições guarda-costas, porém tiveram pouco resultado. Né? Então, o que está falando aí? Que o rei português começou a temer perder as terras que haviam sido encontradas e que havia sido tomado posse, né, e garantida a posse pelo Tratado de Tordesilhas. Ele passou a temer perder essas terras para outros povos. Então, para tentar evitar, né, que piratas e contrabandistas, né, de outros países buscassem o pau-brasil aqui para levar para a Europa, ele vai criar, né, e vai mandar para o Brasil as chamadas expedições guarda-costas, né, que eram para vigiar o litoral brasileiro. Não vai ter resultado porque o litoral, né, brasileiro, como a gente sabe, é extenso, né, é muito grande e não tinha como vigiar, né, todo esse litoral. Então essas expedições guarda-costas, elas não vão ter o resultado esperado. Os portugueses continuaram a exploração da madeira, construindo as chamadas feitorias no litoral, que nada mais eram do que armazéns e postos de trocas com os indígenas. No ano de 1530, o rei Portugal organizou a primeira expedição com o objetivo de colonização. Esta foi comandada, né, por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivos povoar o território brasileiro e expulsar os invasores e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Então, somente a partir de 1530, né, 30 anos depois, que Portugal vai organizar uma expedição a fim, né, de colonização das terras. Né? Foi comandada por Martim Afonso de Souza, tinha o objetivo de expulsar quem estava invadindo o território e também dar início, né, ao cultivo da cana-de-açúcar. Foi assim desde a primeira vez, em 1532, com a chegada da expedição de Martim Afonso de Souza, né, ao chegar ao porto, né, de São Vicente, ponto de inserção da costa do pau-brasil e da costa do ouro e da prata. O capitão fundou em 22 de janeiro a primeira vila portuguesa na América, São Vicente. Pouco tempo depois fundou uma outra, 9 léguas depois do sertão, à borda de um rio que chamava Piratininga, conforme anotou seu irmão Pedro Lopes de Souza no Diário de Navegação. Né? Então, em 22 de janeiro de 1500, vai se fundar, né, a primeira vila no Brasil, né, a chamada São Vicente, né, que vai dar origem depois aí à cidade de São Paulo. Né? Então, com a fundação da primeira vila, vai dar-se início aí à colonização no Brasil. Martim Afonso de Souza cumpriu o principal objetivo de sua expedição, iniciar a colonização do litoral, para melhor defendê-lo das incursões estrangeiras. O capitão repartiu os homens que o acompanhavam pelas 2 vilas inauguradas. Logo após, distribuiu sementes, cabeças de gado, instrumentos agrícolas e lotes de terras. Nomeou autoridades e impôs a justiça e a ordem. Né? Então, o Martim Afonso de Souza teve esse papel importante, né, de dar início à colonização, né, de criar
condições para se colonizar o Brasil. Lembrando que a tentativa de colonização, né, propriamente dita, foi aqui no Sudeste, né, onde que se fundou a vila aí de São Vicente, porém a cana-de-açúcar vai se adaptar melhor ao Nordeste, né, do que vai passar aí um longo período sendo a cana-de-açúcar sendo o principal produto agrícola, né, plantado aqui em nossas terras. Dessa forma, né, a respeito aí desse primeiro encontro, né, dos portugueses com os indígenas, né, nós vimos que houve aí, num primeiro momento, um encontro amigável, né, onde que os indígenas, né, os nativos, eles trabalhavam em troca, né, o que a gente chama aí de escambo, né, que é a troca de mercadorias. Ele vai ser um encontro amigável, né, a partir da implantação da colonização, da efetivação da colonização, da necessidade de mão de obra para se plantar, né, a cana-de-açúcar, vai começar a haver aí a utilização forçada da mão de obra indígena, né, da escravização do indígena. Essa aula, né, ela é pequena a respeito desse assunto, né, desse encontro aí, dessas narrativas que ocorreram. Não esqueçam, né, de se inscrever lá no nosso canal, no YouTube, e também de seguir o Recorte Histórico lá no Instagram, né, no @recorte_histórico. Um abraço a todos aí, até a próxima aula de História.